Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Refúgio Místico. E hoje eu trago um tema de autoconhecimento, que o tema de hoje é o seguinte: o que você desperta nas pessoas quando elas te conhecem? Eu acredito que de todos esses vídeos que eu fiz da playlist de autoconhecimento, eu acredito que eu nunca tenha trazido esse tema em específico, certo? Como eu falei pra vocês, o meu canal é super diversificado, então vocês vão ver aqui sim temas de amor, temas aqui referentes a amizades, que eu pretendo trazer também com um pouquinho mais de frequência a atualização da playlist, assim como a atualização de playlist de signos, tá? Que eu não me esqueci, mas é só por uma questão de correria mesmo, acabo priorizando outros temas. E também de questão financeira, tá? E de estudo também. Eu também trago aqui no canal mensagens canalizadas, trago também para o canal aquelas tiragens voltadas para direcionamento, tem uma playlist só para isso, tá? Recados da espiritualidade, do universo, tá bom? Então aqui vocês vão encontrar de tudo um pouco, tá? Para quem quiser consulta particular, como eu sempre digo, é só entrar em contato comigo com o número que eu deixo em todos os vídeos, no primeiro comentário fixado, e lá na aba comunidade, lá você pode tirar a sua dúvida, certo? Para você ver aí os tipos de leitura que eu faço, que eu não faço, eu já deixo essa... eu já deixo os tipos de leitura que eu faço, que eu não faço, já deixo em todos os vídeos, tá? No primeiro comentário fixado. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, ok? Então, dito isso, vamos aqui, né, sem mais enrolações. Vamos começar aqui para quem elegeu, né, a opção de número 1. E vamos descobrir o que os consulentes que elegeram a opção de número 1 desperta nas pessoas quando elas os conhecem. Olha, já saiu aqui o eremita, né? O que os consulentes que elegeram a opção de número 1 despertam nas pessoas quando eles os conhecem. Olha, parece que você é uma pessoa bem seletiva, né? Já percebem teu nível de profundidade, que você não se abre para qualquer um. Você é uma pessoa super empática, passa uma vibe de ser uma pessoa bem espiritualizada. Você é aquela pessoa que traz aquela sensação de eu já conheço essa pessoa de algum lugar. Eu acho que você tem uma tendência a atrair muitas pessoas extrovertidas, né? Muitas pessoas muito mais extrovertidas e você acaba gerando... Eita! Aqui é forte, viu? Aqui é forte. Aqui vai ter pano pra manga. Com certeza. Meu Deus, essa leitura tá poderosa. Essa leitura aqui não tá de brincadeira, não. Deixa eu ver como é que tá aí, né? Na câmera, porque, como eu falei, essas cartas aqui, elas são enormes. Então, às vezes, acaba que não sai muito bem aí no enquadramento, né? Deixa eu baixar mais um pouquinho assim. Eu vou botar mais pra cá e depois eu vou subindo conforme eu for fazendo a leitura. Essas aqui são as gigantes. Olha, o Cavaleiro de Ouros me fala que vem você como uma pessoa desacelerada. Uma pessoa prática, uma pessoa organizada, responsável. Você não é aquela pessoa feita a maioria, né? Porque, tipo assim, o impacto que você causa é de desacelerar. E como assim? Você tem uma tendência a atrair pessoas, isso não tem nada a ver com você, tá? Isso é uma tendência que, como eu falo assim, de atrair, na maior parte das vezes, pessoas com esses comportamentos. Você me parece alguém que atrai pessoas que, tipo assim, chegam em você, independentemente do teu gênero, tá? Com muita força, pessoas muito extrovertidas, muito afobadas, pessoas muito intensas e até superficiais. Você tem uma tendência a atrair pessoas com ego grande, pessoas que se acham, por exemplo, se for questão amorosa, pessoas que se acham super irresistíveis, super conquistadoras, pessoas que só querem ali, né, usar, abusar e não querem mais nada além disso, que não querem se comprometer. Então você, infelizmente, acaba atraindo essas pessoas superficiais. Só que qual é o ponto? Tem algo errado com você? Não. Não tem nada de errado com você. A questão mesmo é de vibração, de diferença energética. O que acontece? Você é uma espécie de despertar nessas pessoas. Porque essas pessoas que te conhecem ou que se aproximam de você, elas estão acostumadas a serem assim o centro das atenções. Estão acostumadas a serem notadas, bajuladas, desejadas. E aí, o que é que você desperta nelas? Um grande choque de realidade. Eu diria até um grande abalo no próprio ego, para elas reavaliarem se são tão poderosas assim, tão irresistíveis assim.
Porque vamos combinar, né, pessoal? Tem pessoas que têm um ego tão, assim, horrível, que elas acham que, nossa senhora, elas estão num patamar, assim, super, hiper, mega acima de todo mundo. Só que quando tu vai analisar quem de fato é a pessoa, você fala, tu não tem nada de especial aí. Tu só é uma pessoa que se acha muito e que não tem carisma, às vezes não tem nem, sabe, não chama nem tanta atenção. É uma pessoa tão chata, né, tão desagradável, tão básica. Não tem essa, sabe, não tem essa desenvoltura, não tem um talento diferenciado, mas a pessoa tem um ego, a pessoa tem uma postura tão negativa, né, de se colocar tão superior. Então é exatamente esse tipo de gente que você acaba sendo um imã, né? Eu diria que você até acaba atraindo pessoas meio narcísicas aqui, com ego muito grande, meio narcísica. Então, qual é o impacto que você causa nessas pessoas? O impacto delas olharem para dentro delas e falarem, caramba, eu nunca conheci uma mulher, um homem assim, uma pessoa que me colocasse num nível de profundidade emocional que eu nunca esperei que eu pudesse ter. Então, primeiro eu vou descrever mais ou menos os traços aqui da tua personalidade e depois a gente vai pro tema da leitura, tá? Porque aqui é inevitável não ter que falar de você, até porque é um vídeo de autoconhecimento, né? Se não fosse... Tem gente que chega aqui, sabe, parece que é meio desavisado ou tem problema de interpretação textual, né? Que é o problema mais recorrente aqui do Brasil, que é o analfabetismo funcional, que é a incapacidade de interpretar texto, né? Seja o texto falado, como eu estou falando agora, ou por escrito. Então tem pessoas que ficam, ai, não sei o que, tá fora do tema, tá faltando tal coisa. Aí eu fico me perguntando, você ouviu, de fato, você assistiu o vídeo no mudo, ou você realmente ouviu tudo, né? Porque fugir ao tema é muito complicado. Isso aí, porque dificilmente eu faço isso. Eu dou toda a introdução do que eu tô vendo nas cartas, né? Porque ela, querendo ou não, faz uma leitura bem completa. Na maioria das vezes, sim. E principalmente o tarô. Ele pega a abordagem emocional do consulente para depois responder a pergunta dele. Isso é o básico que qualquer pessoa que tem interesse em tarô deveria saber, né? E não precisa nem ser profissional. Basta só se inteirar mesmo. Mas, enfim. Então, vamos lá. Eremita, 6 de ouros, 4 de ouros, rei de copas. Aqui está o coração da tua leitura, ou seja, tua personalidade. Aqui você é aquela pessoa que, primeiramente, é super introspectiva, uma pessoa profunda e quando você se entrega a alguém, seja de amizade, favor ou até relacionamento afetivo, não é uma entrega superficial, não é aquela entrega que as pessoas fazem com imensa facilidade, como entregar seus corpos a desconhecidos, como já sair se relacionando com pessoas sem nem ter vínculo emocional, nem conexão direito, nem se conhecer. Então você já foge aqui você já é exceção da regra aqui, né? Por quê? Muita introspecção, muita seletividade, né, emocional e de tempo e energia, e uma pessoa profundamente empática, ou seja, com grande capacidade de sentir, de ter sensibilidade, de ter aqui talentos. Pode ser que você seja uma pessoa muito boa para filosofia, uma pessoa muito boa para espiritualidade, né? Boa que eu falo assim, com conhecimento, tá? Que se interessa por conhecimento espiritual. É uma pessoa que aprecia as artes, né? Literatura, boa poesia. É uma pessoa que tem um gosto muito diferente da maioria, tá? Uma pessoa que tem um gosto muito mais refinado e um gosto realmente bom. De uma pessoa que tem ali senso crítico, de saber diferenciar o que é profundo, o que agrega na vida e o que não agrega. Então eu vejo que você é uma pessoa que não é dada a qualquer pessoa. Você não se abre para qualquer um. Não permite qualquer um estar na sua energia, ou na sua vida, ou no seu tempo. Então já isso já causa impacto. Mas o que é interessante que eu vejo na tua leitura é que é o que eu falei lá no início. Você faz as pessoas desacelerarem. E de que forma? Chega muita energia aqui que eu estou vendo para você, do As de Paus com o Rei de Paus, o Diabo. O que significa isso? São aquelas pessoas que adoram chegar na vida de forma muito materialista. Então, são aquelas pessoas que estão sempre ali, só pensam em dinheiro, 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 de forma gananciosa. São aquelas pessoas invejosas, são aquelas pessoas com a carga mais densa, mais pesada, do barulho, que fala alto, que já chega chegando, gritando, e quando vai para relacionamento só quer coisa casual, é muito viciada em questões íntimas, tem aquele vício, gosta de seduzir e não se apega, e não tem profundidade emocional nenhuma, não trabalha as emoções, nem entende quem é, sabe? Porque eu vejo que você é uma pessoa que se conhece tão bem, que justamente por você se conhecer bem, você se protege, você se resguarda. E aí o que é que acontece? Você, ao mesmo tempo que você
Ao mesmo tempo que você vibra um rei de copas, né, independentemente do teu gênero, eu vejo forte aqui a rainha de paus. E dentro desse contexto é justamente isso, porque você é alguém que pode sim ter um magnetismo, uma beleza, né? Ser uma pessoa que chama atenção fisicamente, mas não é aquela pessoa que vai se deslumbrar com elogio e também não é aquela pessoa que vai ser aparentemente como as que chegam interessadas em você. Então, qual é o impacto aqui que você causa? O que é que você desperta nas pessoas? Uma grande quebra de expectativa. Você desperta a quebra do ego, a quebra da expectativa, porque aqui me passa aquela imagem de pessoas que chegam com todo aquele carisma, que chega com até um jeitinho meio infantil, meio assim, sabe? Com que brilha muito, que eu chamo a atenção, que eu estou acostumado desde sempre a passar por aquelas, vamos dizer assim, eu estou sempre acostumada a passar por etapas da minha vida nas quais eu estou sempre liderando tudo, estou tomando a frente de tudo, pessoas assim, sabe, que chegam aí na tua vida. E aí, quando elas já pensam que você poderá ser uma conquista para o ego delas, né? Ou seja, mais um na prateleira de colecionadora de mulheres, mais um na prateleira de colecionador de homens, colecionadoras de homens. Aí elas falam, opa, peraí, que é isso? Como assim? Como assim essa pessoa é tão intacta ao meu poder de sedução? Entende? Você desperta a pessoa olhar para dentro dela. Você desperta na pessoa uma grande quebra de ego. Dela parar e falar assim, por que que tá acontecendo que eu tô tentando seduzir essa pessoa, ou competir com ela, ou vencê-la pelo cansaço e eu não tô conseguindo? Por que que eu não tô conseguindo entrar no campo emocional dessa pessoa? Eu não tô conseguindo exercer poder nela, manipulação nela. Por quê? Isso não tá rolando, isso não tá, sabe, se desenvolvendo na minha dinâmica. Então, olha que interessante. Saque a carta da Rainha de Paus, 4 de espadas, torre, enforcado. Você quebra todas as expectativas, porque muitos aqui se enganam com vocês, porque vem o carisma da Rainha de Paus, né? A beleza, a liderança, mas aí são pegos pela profundidade do eremita, pela reserva e autoproteção do 4 de ouros e da profundidade do Rei de Copas. Aí fala assim, caramba, essa mulher parece comigo, esse homem, em alguns aspectos, tem mais ou menos um carisma, ou até foi simpática comigo, deu uma risadazinha ali, mas não está me deixando ganhar mais intimidade, mas não está me deixando seduzi-la, né? Não está me abrindo as portas para eu poder ter mais contato. Como assim? Por que isso está acontecendo? Então, essas pessoas, elas acabam até sendo convidadas de forma indireta pela tua energia a olharem para dentro delas e fazer um questionamento de como elas são oferecidas, de como elas são avacalhadas, de como elas, tipo assim, não tem critério já para chegar metendo louco em todo mundo. Engraçado isso, né? É como se elas tivessem que ser forçadas a passar por um processo aí de transformação e de análise para se perguntar, será que não sou eu que estou fazendo papel de bobo e de boba? É aquele momento que a máscara cai, entende? A persona que essas pessoas criam, ou seja, o falso eu, quando chega em você, parece que cai. Cai a máscara, cai a capa, a fantasia. Então, o personagem, né? Então, é como se elas pensassem assim, peraí, será que todo esse tempo eu não estou fazendo papel de ridícula? Porque eu achei que poderia ter uma chance com ele, com ela, seja para amizade ou para a parte afetiva, que está muito forte aqui também. E de repente, a mulher, o homem, não me dá a mínima. Não me dá bola, não, sabe? Eu fico só. Outra coisa interessante é que aqui nós temos os famosos casos de pessoas que são jovens, mas com a alma bastante velha, né? Tem um paradoxo aqui, ó, do eremita com 6 de copas, 3 de paus e a rainha de paus. É uma pessoa que já sabe muito bem o que quer desde cedo. Então aqui, para quem é mais jovem, além dos seus 20 e poucos anos, vamos dizer, seus 19, 20, ou até nos 30 mesmo, você é uma pessoa bem mais determinada e uma pessoa bem mais experiente do que a maioria.
Então, o impacto que você causa para alguns aqui, pode ser que não ressoe para todo mundo, é as pessoas olharem para você e falar, poxa, essa pessoa está me despertando, eu olhar para mim mesmo e me perguntar se eu também tenho sido essa pessoa esforçada. Se eu, na minha vida, tenho sido uma pessoa tão corajosa, tão visionária, cheia de planos e madura o suficiente para a idade que eu tenho. É meio que uma comparação, sabe? É como se essas pessoas elas fossem se comparar com você. A comparação acaba resvalando para a inveja, que eu já vou falar disso aqui. E em outros casos, ela vai para dentro de uma reflexão que elas não estão acostumadas a fazer. Porque aqui eu vejo cartas de pessoas que chegam na tua vida muito aceleradas. Muito assim, ó, pá, 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 na loucura. E o Cavaleiro de Ouros é isso aí, ó. É desacelerar. É você fazer as coisas de forma gradativa. Fazer as coisas uma vez de cada vez. E ser aquela pessoa que constrói, que se esforça, né, que tem responsabilidade, que vai, entendeu? Então, com esse eremita, 6 de copas, 3 de paus, a rainha de paus, causa sim uma certa observação, curiosidade, por você ser uma pessoa, para quem se identifica com o que eu vou falar, jovem, porém com alma velha, uma pessoa muito profunda, muito ciente dos caminhos da própria vida, do que quer para a própria vida. Então, possivelmente era alguém, ou é você alguém que já sabe o que quer desde muito cedo, profissionalmente falando, o teu estilo de vida. É uma pessoa muito bem direcionada nas próprias crenças, sejam elas da vida, sejam elas espirituais. Então, você causa essa comparação de ela olhar para vocês e despertar. O principal da tua leitura é que você é um tipo de... Você é eu esqueci a palavra, que dá uma palavra muito específica. Você é tipo assim, você é um catalisador de transformações internas nas pessoas. Então, você acaba chamando muitas pessoas para despertar, mesmo sem falar nada. A tua energia e a forma como tu vive e como se posiciona na vida, acaba chamando inevitavelmente as pessoas a encarar a própria consciência, a olhar para dentro delas. Por isso que tu atrai tanta gente superficial. Não é porque tem algo errado com você, é porque vocês aqui atingiram um nível de consciência tão mais profundo que vocês acabam chamando pessoas que estão ainda no ego. Não é à toa que saiu o diabo aqui com o rei de paus. Pessoas que ainda têm dificuldade de olhar para dentro de si, né? O rei de copas que tem dificuldade em acessar o lado sensível, dificuldade em acessar a inteligência emocional e se sentem presas ao ego, porque é aquele momento que para muitos aqui, você chama aqueles dons ruans, aquelas ruanas da vida, né? Enfim, as conquistadoras aí da vida, você acaba chamando a nível também afetivo essas pessoas ao despertar. Porque elas veem em você aparentemente beleza e acham que por você ser uma pessoa que aparentemente também é bem descolada, vai entrar na deles, na delas, só que aí, ó, ela esbarra na tua profundidade, na tua seletividade, na tua autoproteção. E aí elas começam não só a ter atração física por você, mas como desenvolver até um certo sentimento e elas não sabem lidar. Essas pessoas acabam não sabendo lidar com os sentimentos que você faz elas despertarem, porque é justamente isso. E não é necessariamente aquele caso, gente, dos opostos se atraem. Que você vai namorar com um homem, a mulher que é superficial, é o playboyzão, é a patricinha. E aí vocês vão se apaixonar loucamente, igual aquelas fanfics, sabe? Que nós costumávamos ler na época de adolescência. Quem nunca leu uma fanfic, né? Ou quem nunca escreveu uma fanfic? Eu era a fanfiqueira número 1 do One Direction. Nossa senhora, eu madrugava lendo fanfic. Enfim, bons tempos, né? Mas aqui não é esse tipo de enredo de filme norte-americano. O bad boy com a mocinha, ou vice-versa. O nerdão com a patricinha descolada, líder daqueles grupos, sabe? Eu esqueci, animadoras não, é outro nome que dá. Enfim, torcedoras, né? Sei lá, esqueci o nome. Líderes de torcida, né? Não é isso aqui. É justamente, tipo assim, essas pessoas desenvolvem até um certo sentimento. A atração física é a primeira, né? O carro-chefe aqui dessas dinâmicas. Mas elas acabam até desenvolvendo um certo sentimento, porque é uma forma de, tipo assim, o próprio universo, vamos colocar assim, o próprio karma, né? Chegar e falar, vamos fazer essa pessoa dar uma chacoalhada aí para a vida, vamos fazer essa pessoa sair dessa bolha egóica e acordar para a vida, para amadurecer. E aí tem pessoas que servem como uma espécie de espelho, né?
Tem pessoas que quando já estão num nível melhorzinho de autoconsciência, de evolução, elas acabam servindo de espelho para as pessoas que estão muito presas ao ego ainda. Pessoas que estão muito presas ainda às coisas da terra, de forma muito superficial, entende? E aí você acaba servindo de espelho para esses homens e essas mulheres na questão afetiva. Eles acabam desenvolvendo para muitos até uma obsessão. Então aqui eu estou falando de pessoas que você vai despertar obsessões em homens e mulheres, que pode passar 5, 6, 7, 10 anos e não te esquecem. Porque você foi aquela que provocou a queda do ego desse homem e dessa mulher. Fala aí para mim nos comentários se não é isso. Então você vai relembrar, eu tenho quase certeza que muitos aqui vão relembrar aqueles momentos que, tipo assim, lembram até hoje de paixões avassaladoras que não necessariamente vocês se apaixonaram, mas aquele garanhão, aquela mulher toda, né, sedutora, acabou se apaixonando por vocês sem vocês fazerem absolutamente nada, mas aquela paixão foi provocada para chamar essas pessoas a despertar. Para elas entenderem que nem tudo é só sedução. Tem que ter maturidade, tem que despertar sentimento, tem que ser chamada a olhar para dentro de si. Então você é tipo um eremita contemporâneo. Onde você passa, você vai ali causando espelhamento. Espelhando a obsessão das pessoas, espelhando o lado sombra delas, espelhando a inveja delas, espelhando, sabe, a superficialidade. Então você é aquela pessoa muito independente, né? Você desperta nelas essa observação do tipo assim, nossa, e aí é que eu vou entrar na inveja, né? Então, para muitos aqui, você pega essas pessoas muito extrovertidas, chegam aí nos teus caminhos, né? Cruzam teus caminhos, e elas se acham assim, o supra-sumo, né? Como eu falei. Tem gente que se acha, né? Que você vai olhar a fundo, a pessoa nem é isso tudo. É só ego, ou uma mãe, ou um pai, ou uma avó, ou avô, que encheu muita bola dessa pessoa durante a vida. Então, o que é que acontece? Elas olham pra você e falam, como assim essa pessoa ela é tão na dela e não precisa de estar chamando a atenção? E, tipo assim, já está decidindo tudo o que quer pra vida. Seja profissão, seja estudo, a pessoa já está tão determinada desde cedo. Como assim? Eu, né, que sempre gostei de fazer alarde, sempre gostei de ser ali, vamos dizer, admirada, e como assim essa pessoa consegue ter toda essa profundidade, essa inteligência, essa liderança, essa independência, sem que isso precise ser, vamos dizer, notado constantemente. Sabe? Eu vejo pessoas que se incomodam aqui e não entendem porque estão incomodadas com você. Tem umas aqui que entendem porque você pega no ego, né, o ponto fraco delas. E outras aqui acabam ficando incomodadas pelo fato de que você é alguém que não está nem aí para a opinião dos outros. Você vive a sua vida e você está seguindo o seu caminho, os seus instintos, né, internos, porque você é uma pessoa, como eu falei, muito conectada, muito espiritualizada, muito centrada no autoconhecimento. E elas ficam tipo assim, nossa, como assim? Eu também não estou nesse patamar. Como assim? Essa pessoa tá querendo só ficar isolada e não quer me incluir na vida dela e porque ela está fazendo isso. Então, você desperta várias coisas aqui. Inveja, obsessão na parte amorosa, quebra de egos, né? Despertar dessas pessoas, despertar de consciência nessas pessoas mais superficiais. Interessante o ponto que eu vejo aqui, ó. Você é aquela pessoa que tem muita consciência, né? Você desperta em algumas pessoas um exemplo também a ser seguido. E elas veem você com muita motivação, com muita garra, determinação. Mas é aquela pessoa que é corajosa também, tá? Você desperta nessas pessoas essa admiração pelo senso de coragem, pelo senso, assim, de responsabilidade. Ao mesmo tempo, você é aquela pessoa que consegue quebrar padrões. Então, você é aquele furacão Melissa, né, no bom sentido, onde você passa, você desperta transformações. Seja quebra de tabu, seja quebra de expectativa, quebra dos egos, desperta tudo isso. Despertar coletivo ou individual, quebra de egos. É aquela pessoa que todo mundo faz assim, ai, fulano não tem coragem de fazer. Ou isso aqui é só pra gente que tem muito poder, ou é pra gente rica. Pronto, vamos dar um exemplo aqui que tem a ver com a leitura de vocês. Sabe aquela coisa do tipo, esse curso na faculdade é só pra gente rica. Pessoa de classe tal, muito pobre, não pode. Você fala, quem não pode? Você vai lá e botou na cabeça, um exemplo aqui, dada a situação do Brasil, né, que infelizmente é um curso ainda muito inacessível, medicina. Aí você vem de uma família bem pobre mesmo.
Aí, qual é a crença lá da tua família? Ai, meu Deus, só rico vai fazer esse curso, porque eu nunca vou ter condição. Já disse a meu filho para se conformar, não sei o que, não sei o que. Você fala, desde criança, mesmo na pobreza, você vai lá e fala, eu vou ser médico, ser médica. Você vai lá e se esforça. Você já tem aquela visão e é uma visão assim que ninguém tira. Mesmo que venham esses comentários carregados de crenças, de até alguns de inveja, né, para atrapalhar, você não tira da cabeça. Então isso aqui já é uma coisa que desperta, poxa, essa pessoa desde criança é um pensamento centrado, é um pensamento. E aí, o que acontece? Você vai lá e é a primeira da família a quebrar esse tabu. É a primeira da família a fazer uma faculdade. Então tem exemplos aqui nessa leitura que é isso aí que eu estou falando. Você foi a primeira da família a entrar na faculdade. Para as mulheres aqui, você foi a primeira a não cair em relacionamento abusivo, né? A você seguir teu caminho de forma muito empoderada, né? Com essa rainha de paus, 4 de espadas, torre enforcado. Você foi a pessoa que falou, minha liberdade ninguém tira, meu bem. Minha liberdade ninguém tira e ninguém dita o que eu vou fazer. Pode ser que você tenha vindo de uma família que as mulheres eram muito submissas aos homens. Aqui, por exemplo. Não foram buscar independência, não foram buscar estudo, ficaram à mercê da opinião dos homens. Você falou, não, eu não. Aí então você desperta aquela sensação de, eita, foi a pioneira, o pioneiro da família. Ou da comunidade, por exemplo, da vizinhança. Então é aquela pessoa que realmente desperta para quebrar tudo, né? O julgamento aqui com a torre. É para chacoalhar. Então pode ser que eu esteja falando de. Essa é muito específica. Pessoas aqui com Urano em Aquário, tá? Urano em Aquário, para quem entende de mapa astral, Urano é um dos planetas coletivos, né? Que marcam gerações. Então, quem nasceu em 1996, falar nisso aí, ó. Meu aniversário tá chegando. Sou Sagitário. Para quem nasceu em 1996, eu acho que até 97, se eu não me engano, eu não vou lembrar, tá? Mas tem Urano em Aquário, que significa isso, grandes transformações tecnológicas, sociais. Então é uma geração que reencarnou nesse período para trazer grandes quebras de tabu. Grandes mudanças nas religiões, mudanças na sociedade, na educação, nos relacionamentos. Então, vem para realmente fazer transformações muito significativas. É a geração de Urano em Aquário, bem interessante. Então, você pode fazer parte dessa geração. Eu quebrar tabus, é fazer o outro olhar para dentro de si, sair do mundinho superficial, do materialismo, da futilidade. E aí, pega em pessoas que estão acostumadas, né, a reinar, como se diz, a fazer acontecer desde criança, e quando esbarra em você, se desmonta, né? Seja a nível afetivo ou não. Então você acaba sendo uma pessoa aqui, ó, que brilha muito, mas não é para qualquer um. E provoca abalos, sendo apenas quem você é, tá? Desperta nessas pessoas grandes abalos externos e internos só por ser quem você é, tá bom? E é muito seletiva, né? É uma pessoa que inspira mudanças, mas muito bem calculadas e atenção para quem de fato precisa. Então as pessoas pensam, eu deveria talvez ser mais seletivo igual a fulano, fulana. Ou talvez eu precise mudar um pouco a minha conduta, né? Porque eu tô sendo muito invasiva. Então é isso, tá, gente? Essa foi a opção número 1. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como sempre, eu peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E como sempre, nos veremos num próximo vídeo. E vamos agora para quem elegeu a opção de número 2. Então vamos agora aí, ó, para quem elegeu a segunda opção. E vamos descobrir o que os consulentes que elegeram a opção de número 2 desperta nas pessoas que os conhecem. O que os consulentes que elegeram a opção de número 2 despertam nas pessoas que os conhecem. Eita! Vixe! Você desperta grande atração, viu? Parece que você mexe muito, né, com a cabeça de gente racional demais. Eita! Meu Deus do céu, você mexe muito com a cabeça de pessoas extremamente irracionais que não querem se entregar ao amor. Que é isso? Meu Deus. Eita, esses aqui sofrem, viu? Pra resistir. Eita, que gente magoada. Eita.
Meu Deus do céu, você desperta as profundezas das profundezas aqui. Caramba. Isso aqui é... Eu vou tentar... Nossa, essa leitura tá tão profunda que eu vou tentar, assim, explicar da melhor maneira possível, que até me deu uma tontura aqui. Né? E com esse monte de energia de espadas, aí vocês já sabem, né? Como é a situação. A impressão que dá é que eu tô usando o mesmo tarô, né? Da primeira opção, mas não, esse é outro deck já. É porque um é mais holográfico, né? Roxinho, esse aqui é dourado. Eita, nossa senhora. 9 de ouros, olha só. Engraçado que você é aquela pessoa que desperta aquele ar de admiração. Tipo assim, nossa, que mulher, que homem bonito, bonita, de boa aparência. Que pessoa refinada, que pessoa, né, tão, assim, elegante. Que pessoa tão autossuficiente. Você desperta esse ar de admiração. Só que você transmite, você traz uma carga de atração grande. E também esse grupo tem uma tendência a atrair rei de espadas, né? O famoso porcaria, né? Do tarô. Que é complicado esse rei. E isso independe do gênero, tá, gente? É o arquétipo do rei aqui de espadas. Ou seja, pessoas muito racionais. Duronas, que preferem, né? Perder o CPF a ter que se entregar aos sentimentos. Se permitir, gostar, se apaixonar. Você atrai muito esse pessoal aqui. E acaba que eles se sentem atraídos por você. E você, pelo que eu vejo, não faz muito esforço, né? Para essas pessoas se sentirem atraídas. Você força essas pessoas a olharem para dentro delas. Pode ser que você se... Tipo assim... Pode ser que você acabe se identificando com a opção de número 1. E eu recomendo fortemente que você também assista a opção de número 1, porque você vai ver o quanto vai fazer sentido. Para muitos aqui, você fica magoada. Essa dinâmica é muito profunda. Deixa eu tentar explicar. Vai demorar bastante a leitura, porque, enfim, eu não tenho controle, né, sobre isso. Eu só jogo as cartas e aí eu tenho que explicar, porque, enfim, são muitas informações. Para muitos aqui, não é para todo mundo, você é uma pessoa que se magoou muito, mas muito no amor. Em qual sentido? Não ser correspondido, correspondida. Aqui tem uma dor muito grande de não ser vista. Aquela coisa do tipo, eu me apaixonei pela pessoa fria. Me apaixonei pela pessoa que eu achei que iria mergulhar profundamente comigo nas emoções e simplesmente a pessoa me feriu. A pessoa, tipo assim, me fez ter que encarar o meu amor próprio e falar, eu vou me fechar para balanço. Agora eu tô fechada, eu tô fazendo detox social. E interessante porque você sai com eremita e uma papisa aqui. Né? Na primeira fileira são 3 de espadas, aqui na última, no caso, eremita e papisa, isso é vocês. E 6 de paus. Vocês precisaram engolir as mágoas para processá-las, transformar isso em autoconhecimento e, consequentemente, vitória, autoestima e aí até chegar no 9 de ouros, que é o amor próprio. Do meu pedestal ninguém me derruba. Ninguém achincalha, ninguém avacalha mais aqui. Mas por que isso acontece com vocês? E porque muitos hoje estão blindados dessa dinâmica de atrair rei de espadas, independentemente do gênero, tá? Porque vocês servem como um despertar para as almas endurecidas. Foi na base do sofrimento emocional e das rejeições que vocês passaram que vocês precisaram aprender a serem mestres de si mesmos. Precisaram aprender a arte do amor próprio, da autoestima verdadeira, sentida na pele através da dor da rejeição, através da dor da falta de reciprocidade, para que vocês se tornassem mestres de si mesmos, né, do autoconhecimento, e assim vocês servirem como catalisadores do despertar alheio. Como assim? Agora eu não entendi. Vocês precisaram passar e sentir na pele a dor para se curarem, se entenderem, amadurecerem, ficarem firmes e fortes na própria autoestima, para que vocês acabem despertando as pessoas mais duronas, mais
frias e mais racionais. Aí você fala assim, mas eu não desperto ninguém. Você que acha. Você que pensa que não desperta ninguém, mas você desperta muita gente. Você abala feridas profundas que essas pessoas que vêm até vocês ou cruzam o caminho de vocês têm, e vocês talvez até não se deem conta, porque já sabem de cara quando a pessoa é fria. Para muitos aqui você já identifica quando é uma pessoa fria, difícil, e cai fora. Você fala, não, deixa eu me armar mais ainda de amor próprio, para eu não cair nas armadilhas que eu caí no passado, de me envolver, me deixar levar profundamente por pessoas frias, que só me fizeram sofrer porque não me corresponderam. E aí, como que entra a dinâmica aí do Rei de Espadas? Muitos de vocês hoje já passaram pelo processo de se curarem, e é tipo um ciclo, sabe? Tipo uma cadeia, assim. Eu me curei, aí você acaba tocando outras pessoas que vão passar pela quebra do ego, do sofrimento, ter que encarar as próprias dores, encarar os traumas não resolvidos, jogados para debaixo do tapete, tal como uma poeira, né? Que a pessoa não quer limpar a casa e fica só jogando para debaixo do tapete, para elas conseguirem olhar para dentro de si, assim como vocês fizeram consigo mesmos, e assim ela poder evoluir. E assim ela poder sair daquela zona de conforto e sair do excesso de racionalidade e frieza emocional, ficar vivendo como um zumbi, como se fosse sabe, alguém que não tem perspectiva, não tem mais sentimento, que está meio que morta por dentro, sabe? Então, a carta da força com o Rei de Espadas, 8 de Espadas, Cavaleiro de Espadas, vocês atraem pessoas que fazem um máximo para não se atraírem por vocês. Vocês tocam no 10 de copas que essas pessoas no fundo gostariam de ter e não conseguiram. Ou seja, a força com o Pajem de Ouros, 10 de copas, 3 de espadas, vocês acabam trazendo para a energia de vocês. E isso não é porque vocês têm algo errado, porque tem alguma coisa me fazendo mal. Não. Isso é porque faz parte do processo de vocês de despertar. Vocês despertaram a si mesmos, aliás, foram despertados pela vida, para despertarem sozinhos e ajudar os outros a despertarem a eles mesmos. Então, o que é que você desperta nessas pessoas? A tomada de consciência de que o sentir é legítimo e o sentir é humano. Vocês pegam justamente pessoas aqui frias, que se deixaram, se perderam da própria essência humana, que é sentir, que é permitir as emoções. Então, podem ser pessoas que sim, já tiveram alguma mágoa, e podem sim também ser pessoas que são não magoadas, mas são extremamente irracionais, a ponto de ser algo extremamente danoso para ela. Porque a gente sabe, né, gente, que tudo em excesso é ruim. Excesso de sentimento não é legal. Excesso de racionalidade também não. Então, nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio, tal como o Yang e o Yin, né, que é a dualidade, são os pares de opostos que formam equilíbrio, né? Então aqui o que é que acontece? Essas pessoas que acabam esbarrando na tua vida, e principalmente no lado afetivo, que eu vejo bem com foco aqui, elas se sentem atraídas por vocês. Então é aquele momento que vocês desestabilizam essas pessoas. Você desperta nas pessoas a até desestabilizou aqui a minha pronúncia. A minha dicção. Vocês causam a desestabilização dessas pessoas. Em qual sentido? Delas perderem o controle. Porque aqui são pessoas que querem controlar tudo que sentem. Essas pessoas que acabam esbarrando aí na vida de vocês querem controlar tudo. Tudo é racional, sentimento é burrice, tal coisa é perda de tempo. Pessoas super rígidas, sabe? Até meio que amarguradas. E aí, essas pessoas, elas sentem uma agonia mental para tentar resistir ao sentimento que você provoca. Elas são atraídas por vocês espiritualmente e psiquicamente. Porque a papisa também, ela vai falar do dom da telepatia, né? Que é daquela capacidade de eu puxar as pessoas pelos pensamentos, mesmo que eu não esteja me dando conta. Vocês são grandes leitores de almas humanas. Então, vocês olham para as pessoas e falam, caramba, essa pessoa é perturbada. Nossa, fulano tá falando de mim, eu tô sentindo uma vibe, uma coisa esquisita. Porque a papisa é aquela que tudo sabe, que tudo vê e que pouco fala. Com o eremita, então, você é um bruxão ou bruxona aqui. Tá? Aqui eu tô falando com gente que curte tarô, com empatas,
Eu tô falando com pessoas aqui que podem ter algum nível de mediunidade, pessoas que têm alguma empatia, né? Quando eu falo empatia, não é de sentimento, é de energia. Pessoas aqui que gostam de runas, ou a radiestesia, yoga. Resumidamente, pessoas espiritualizadas, né? Os bruxões e as bruxonas aqui. Então, o que é que acontece? Esse pessoal, você tem, como diria na minha região, você tem a gota, né? Você tem a gota para atrair gente racional demais, até pessoas ateias aqui. Nada contra os ateus, tá, gente? É porque o Rei de Espadas, ele passa essa imagem de gente cética. Ai, que não acredita em espiritualidade, que frescura é essa de negócio de espírito. O Rei de Espadas, ele passa essa vibe. Então, assim, você acaba atraindo esses caras, essas mulheres super céticos, que não nem reza, não acredita em nada, e acha que tudo é ciência, é matemática, é física. E não tá nem aí, entendeu? Para essa coisa espiritual. Acho isso até uma babaquice, signo, mapa astral, essas... Ignora isso. E interessante, você sendo o oposto, com essa profundidade que você tem, você acaba atraindo energeticamente essas pessoas, que é para elas serem justamente despertadas pela tua profundidade, pela tua espiritualidade. Então elas veem em você um mistério. De repente essas pessoas são pegas pela tua energia. De repente elas são pegas pensando que, nossa, fulano tá me despertando sentimentos como coisas do tipo, é possível ser feliz no amor. Então, o susto que elas tomam aqui com esse 8 de espadas, a força do cavaleiro de espadas, essa vontade até agressiva de eu não posso me entregar, eu não posso me permitir sentir ou desejar ter um amor, ou desejar me entregar, é porque você pega no ponto fraco, o ego. E no controle mental. Então, essas pessoas, elas são despertadas em você nesse aspecto, para elas saírem desse excesso de rigidez, e são despertadas para se permitirem sentir que não é feio, não é fraqueza querer ter um amor. Não é feio, não é fraqueza, pelo menos uma vez na vida se apaixonar. Não é feio, não é fraqueza desejar ter um lar. Então pode ser aquelas pessoas mega amarguradas, que no fundo gostariam sim de ter carinho, né? Qual é o ser humano que não quer, né? Que gostariam de ter uma família, e pela primeira vez elas podem até dizer assim, cara, foi a primeira vez que eu pensei na minha vida em formar um lar. Deixa eu tomar uma água aqui. É justamente aquele ponto que você fala assim, você não, né? Essas pessoas falam assim, é a primeira vez que essa mulher, esse homem me desperta uma vontade genuína de eu ter que me controlar, porque eu pensei na possibilidade de ter algo com ela, com ele. Porque eu vi nessa mulher, nesse homem, uma energia, um negócio que me puxou, que eu não sei explicar, que me fez entender que eu poderia ter um relacionamento feliz, formar uma família, uma estrutura legal, mas aí a pessoa é pega em quê? Na mágoa. E aí ela se dá conta que ela é humana ainda, só que pelas mágoas do 3 de espadas, ela não se permitiu amar e não se permite amar, mas você foi lá como uma pessoa curada e com autoconsciência, despertar justamente nela a dor que você curou em si, para que ela possa curar essa dor nela. Não é interessante isso, gente? Por isso que aquele ditado que diz somos todos um, é verdade. Então se torna aqui um efeito dominó. Então aqui com essa opção 2, você desperta nas pessoas o quê? Olhar para dentro, se desperta nas pessoas, principalmente mais frias e rígidas, se permitir sentir, olhar para as próprias dores e traumas que elas colocaram por tanto tempo por baixo dessa fachada de sou sério, séria e ninguém me abala e não me deixa levar por sentimento, e desperta nelas a necessidade de olharem para elas, se entenderem, aquele colapso que a pessoa fala, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo depois que essa mulher, esse homem chegou na minha vida. Eu tenho que me entender, eu tenho que buscar resposta. Você força essas pessoas a saírem do excesso de mente e entrarem em contato com a própria espiritualidade, que é a capacidade de meditar, de refletir, de se questionar, de transcender, né, limitações da mente, né, do ego. Então aqui você desperta tudo isso aí que eu já falei. Então aqui é uma briga enorme que você desperta na cabeça desses homens, dessas mulheres, para não se entregar. E aí o que é que acontece? Elas ficam avaliando a possibilidade de investir, só que o medo as paralisa. Porque o louco sai invertido falando o quê? Que elas não arriscam. Elas não arriscam porque justamente você desperta nelas olharem para dentro e verem as mágoas que elas carregam. Muitas aqui você pega pessoas assim que têm mágoas de anos aqui.
São pessoas que vivem disputas eternas, elas vivem com aquela coisa do tipo assim, sentimento é um campo de batalha que eu sempre vou ter que vencer. Vencer de mim, vencer do outro. Elas ficam nessa luta constante porque elas acham que sentimento é o inimigo. Tanto delas, quanto outras que possam despertar os sentimentos nelas. Então ela acha que tem que lutar a todo custo, porque lá no passado foram feridas, porque decidiram investir em alguém, né? Porque se jogaram de cara e hoje não se jogam mais, não se permitem arriscar, não se permitem viver, né? E tomar coragem para se lançar em alguma coisa. E aí que interessante aqui, ó. 10 de copas, as de ouros, página de copas e o 2 de ouros. Você vem com o seu jeitinho, sabe? Com o seu jeito mais doce, manejando, mostrando para essa pessoa que calma, existem pessoas boas no mundo. Calma, eu sou uma pessoa bem intencionada. Calma, eu sou uma pessoa que quero ajudar você. Então você traz essa sensação de que, calma, eu não vou te prejudicar. Então você desperta nessas pessoas o confronto que elas têm que ter com os próprios dilemas emocionais. O próprio confronto que elas precisam ter com elas para ver onde que elas estão guardando esses anos de amargura e de traumas e o que elas precisam curar nelas. Porque você já fez seu processo de cura. Então, inconscientemente e até indiretamente, você ensina essas pessoas a olharem para elas e para elas buscarem a própria cura delas também. Então, vocês ensinam essas pessoas a amar de novo. Você desperta nessas pessoas a capacidade de voltar a amar. Por mais que você não firme relacionamento com essas pessoas. Mas eu vejo que muitos aqui se machucam nos relacionamentos porque a sua missão, entre aspas, foi cumprida. De plantar a sementinha na pessoa de que amar é possível. E que vale a pena. Então, para muitos aqui, você já entendeu a dinâmica. Já se curou da dinâmica de atrair gente muito, sabe, rígida. E você fala, não mais. Quando você já percebe a dinâmica, você pula fora e fica preservado ali no teu amor próprio, mas você mesmo não querendo e não se envolvendo, você desperta nessa pessoa uma pontinha de sentimento para ela entender que vale a pena investir, que ainda existem pessoas, que ela pode sim ter algo sólido, que ela pode sim experimentar, que o Pajem de Copas ele ainda é muito assim, juvenil, ele não tem aquela maturidade, então a pessoa está num processo de experimentação. O Pajem de Copas com 2 de ouros, ela está voltando a ter contato com os sentimentos dela. Ela está se permitindo sentir a sensação de lá. Ela está voltando a se permitir a sentir a sensação do que é a paixão juvenil. Por mais que essas pessoas não sejam jovens. Mas ela volta a resgatar aquele espírito juvenil. De sonhar com a família, com um relacionamento feliz. Você desperta isso nessas pessoas. Essa volta, esse resgate de que, calma, dá para ser racional, cautelosa, mas dá para sentir também. E aí você desperta nessas pessoas isso. Que elas precisam olhar para si, o despertar. Ó. Por mais que elas não se lancem de cara no relacionamento, mas você desperta nelas aquela coisa, eu tenho que entender o autoconhecimento, né? Você acaba induzindo essas pessoas a olharem para dentro delas. Desperta nelas esse autoconhecimento para elas se perguntarem por que eu estou tão tocada por essa mulher, por esse homem. Por que isso? Ai, meu Deus, eu ainda tenho aqueles sonhos, mas eu ainda sonho em querer ter algo com alguém. Eu ainda desperto esses questionamentos. Por que eu estou me segurando tanto? Ai, meu Deus, mas eu sofri tanto no passado. O que é que essa mulher ciúme tem? Que eu fico querendo chegar próximo. Eu fico querendo, mesmo ferida, tocar novamente nos meus sentimentos, eu fico tentando ter uma curiosidade de sentir novamente, de me apaixonar de novo. Então você faz essas pessoas se despertarem, você desperta nessas pessoas esse resgate, né, do eu delas mais sentimental. E aqui, ó, por mais que elas briguem bastante com os próprios sentimentos, desperta nelas também uma sensação de agonia, que eu preciso sair vitoriosa dessa batalha. Mas que batalha? De não se apaixonar. De não sentir. Então é um dilema, é uma bagunça que você acaba criando nessas pessoas, despertando nelas, mesmo que você não queira. Mas é porque faz parte do processo delas, de evolução pessoal. Então você desperta nessas pessoas tudo isso aqui que eu falei, tá? Essas batalhas internas, essa coisa de eu posso me permitir, mas ao mesmo tempo eu tenho mágoas, eu tenho que curar, ao mesmo tempo eu não quero reviver o que eu vivi. Esse conflito, mas que lá no fundo vai ser importante para elas poderem, né, dar
um salto quântico aí, tá? Na consciência delas. Então essa foi a opção de número 2, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como sempre, eu peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, tá bom? Se inscrevam no canal, dá um hype pra mim, por gentileza, pro meu vídeo ser divulgado para mais pessoas. E vamos agora para quem elegeu a terceira e última opção e vamos aqui descobrir o que os consulentes que elegeram a opção de número 3 desperta nas pessoas quando elas os conhecem. Eita. Olha. Eita, desperta carinho, desperta interesse romântico. Eita. Pulando tudo aqui. Ó, sensação de ser uma mulher, um homem de família. Desperta a paixão das pessoas. Faz elas imaginarem como é casar. Eita, nossa. Casamento, eu falei casar. Aí são 4 de paus, né? Casamento aqui. Aí você arrasando corações, né? Você só causando aí nos reis de paus aí, né? Com os pajos de copa, cavaleiro. Nossa. Você atrai tudo aqui. Você atrai os românticos, os juvenis, bobinhos, os fogosos, que disseram que não queria casar, que só quer gandaia. Olha que engraçado. Olha, você é uma rainha de ouros, né? Independente do teu gênero, com imperatriz. Abre com rainha de ouros, fecha com imperatriz, fundo 10, 4 de paus. Você é a mulher ou homem que ninguém resiste. Então aqui é aquela pessoa muito novinha que se interessa por você. Vamos dar um exemplo aqui. Você já é uma mulher de seus 40 anos. Aí lá o novinho lá de 22 se interessa por você. Fica encantado. Nossa, que mulherão, que não sei o quê. Aí você é a mulher que, independente agora da idade, atrai os bobinhos mais novos que você, as bobinhas, apaixonadinho, deslumbradinho. Vai pegar os Dom Juans aqui também, ó. Os que, olha que interessante, engraçado, né? Cavaleiro de... Cadê? Rei de paus, né? 8 de ouros, 3 de espadas e 3 de copas. O que significa? Você tem uma tendência a despertar interesse nessas pessoas. A primeira vez que esses caras, essas mulheres, têm medo de você feri-los. Porque o rei de paus aqui, ele já é danadinho, né? Ele é todo cheio do charme, né? Do casual. E só quer tirar onda, né? Na maioria das vezes, mas veja. Interessante que você traz uma energia tão classuda aqui. Essa energia tão forte de mulher, de homem de família, de pessoa para casar, para ser parceiro de vida. Você não está abaixo disso. Eu acredito que você se valoriza muito, porque para sair uma imperatriz aqui, você tem que estar no auge, né? Da autoestima e do amor próprio. Porque assim, até aqueles mais, né? Mais avoado, mais loucão aqui, conseguem olhar você com respeito. Até os mais loucos, as mais malucas, que não quer nada com nada, que só vive de gandaia aqui com 3 de copas, só tirando onda, olha pra você e fala, caramba, eu casava fácil com essa mulher, com esse homem. E, inclusive, tem medo de se ferir por conta de você. Aqui é aquele clássico da pessoa que não faz esforço para apaixonar os outros, né? Você desperta nas pessoas paixão, admiração e vontade de se firmar com você num relacionamento. Então, não estranhe se você, tipo assim, passar por momentos na vida, ou já ter passado momentos na vida que você falou assim, mas fulano era galinha demais. Todo mundo da cidade conhecia. Não sabe? Fulaninho passava uma vassourinha aqui, uma flanelinha, já Cicrano passava era o rodo na cidade toda. Aí você fala e de repente a pessoa esbarra em mim e fica toda sem jeito, a pessoa muda comigo, a pessoa não chega me abordando como costumava abordar outros ou outras. Porque você traz a energia de respeito. E aqui eu não estou entrando naquele mérito, gente, dizer que quem merece ou quem não merece respeito. Não é sobre isso. É porque você impõe essa imagem e essa energia do tipo assim, eu não sou qualquer uma que você brinca. É essa energia que você transmite, que você desperta. Você não vai brincar comigo. Você não vai me tirar de bobo, de boba aqui. Eu sou uma mulher, um homem para ser levado a sério. E eles reconhecem isso, sem você precisar verbalizar nada. Então você desperta essa vontade deles falarem, nossa, eu quero realmente me firmar contigo. Eu, tipo assim,
tirei muita onda aí a minha vida toda, não me firmei com ninguém, mas você me despertou algo diferente. Isso é possível, tá, gente? Nós que trabalhamos com isso aqui, né? Ou seja, com tarô, a gente tá acostumado a ver de tudo. Então, assim, não suspeitem disso. De você pegar um Dom Juan que saiu tirando onda com todo mundo aí, anos e anos. Chega em alguém específico, ele se desmonta todinho. E fica lá, ó, anos e anos pensando, ai meu Deus, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse investido, não sei o quê. E fica preso e não se desliga. Por quê? Precisou vir alguém para dar aquela chacoalhada, mesmo que a outra pessoa não tinha interesse nenhum nele ou nela. Mas só para chacoalhar o ego da pessoa mesmo. Então, veja, até os reis de paus aqui, né, independentemente se é uma mulher, não consegue resistir a você. Eles acham assim que você é para ser levado a sério, que vale investimento, mas ao mesmo tempo eles têm medo de repente, eles saírem daquela energia de não querer nada com a vida e poderem te levar a sério, tanto a ponto de eles se machucarem. Vocês estão entendendo que isso é um mecanismo de defesa do ego, né? Isso aqui é um mecanismo de defesa do ego dessas pessoas. Que às vezes não são pessoas nem ruins, tá? Claro que tem casos que é uma pessoa narcisista, uma pessoa egocêntrica, mas às vezes tem casos que a pessoa não é ruim, ela é só infantil. E ela é super despreparada emocionalmente. O que é que acontece? Ela se blinda ali em querer levar as coisas tudo muito superficialmente, só ali, né, nos bons momentos e nada mais, porque ela acha que no fundo, ela pode ser rejeitada. Às vezes ela tem, no fundo, uma baixa autoestima, né? E perante você, com a rainha de ouros aqui, uma imperatriz, aí que a pessoa treme na base. Ela fala, não, eu tenho que investir muito. Eu tenho que ralar para essa mulher, esse homem me ver, e não olhar para mim e falar, ih, que mico. E pagou mó mico aí, ó, tentando me chamar a atenção. Então, é justamente você desperta nesses caras ou mulheres o medo de se passar de ridículo. Deles falaram assim, nossa, eu que chegava abalando, né, toda aí na minha estrutura moral, né, de autoestima para outras ou outros, chego nessa mulher, eu tenho que chegar todo polida, porque corre o risco de eu sair queimado aí. Eu sair, tipo, ferida da história, ou eu decepcionar, ou pagar um mico aqui, e eu mesmo me frustrar. Então, você meio que quebra mesmo a conduta desses caras, dessas mulheres, mesmo que você não faça nada. Outros aqui falam, nossa senhora, eu sou pouco demais para essa mulher. Também tem isso aí, o cavaleiro de copas chega só no flerte, mas sabe que não está à tua altura, né? Com 2 de espadas, 10 de paus. Imperatriz fala, poxa, essa mulher é bonita demais para mim, esse homem é bonitão demais. Então você desperta o quê? A admiração pela tua beleza, a admiração pela tua conduta. Você mexe com essas pessoas a nível delas quererem firmar casamento mesmo, casamento literalmente, até de igreja aqui, né? Para quem é da religião. De branco aí, para quem é do civil, de colocar a roupa mesmo branca e ir para lá e casar e fazer a festa. Até os mais malucos aqui, então você desperta o quê? Desperta admiração de homens ou mulheres assim, mais superficiais, né, fogosa, que olha para você e fala, com essa eu casaria. Desperta também admiração daqueles mais jovenzinhos, que só fica ali no flerte, mas sabe que vai ser mais um, que você vai escolher a dedo, porque não estão à altura, e desperta também daqueles que até chegam junto ali, mas sabendo que já são de menos, né? Já se julgam menos, inferiores a você. Então, para um caso aqui, ó, você desperta um sentimento de incapacidade. Tem uns que olham para você e falam, nossa, eu sou muito pouco, assim, eu sou pouquíssimo para essa mulher, para esse homem. Cara, eu não sou nada. Vê que mulher bonitona, eu aqui baixinho, com 1,70 m, os homens, né? Meu Deus, ficando quase calvo aqui, né? Parecendo um cotonete. Ai, meu Deus. Eu não sei porquê, do nada. Eu me lembrei, minha gente, vê que nada a ver a minha cabeça, né? Eu me lembrei de uma época que na minha cidade a academia era questão de moda, né? E não era nem saúde. E eu percebo mesmo que realmente de um tempo para cá, a academia ficou muito mais em evidência por conta da questão da estética. Não é nem tanto pela saúde, é mais pela estética. E aí, houve um tempo que na minha época, os rapazes ali, né, de ensino médio, quando estavam ali nos seus últimos anos, né, 17, 18, aí outros já tinham terminado, 19, 20,
E tava aquele boom, né? Os meninos no terceiro ano, todo mundo já ia pra academia, já queria estar lá no shape, né? E engraçado que eles treinavam muito membros superiores e esquecia dos membros inferiores, né? Aí o que é que acontece? As meninas já eram muito bonitas, né? Elas eram muito bonitas. E os meninos ficavam, tipo assim, os ombros muito largos, né? Aquele bração e as pernas bem fininhas, que chamava de cambitinho. Os cambitinhos finos. E aí, o que é que diziam? Lá vem os pitbulls, né? Que chamavam com os meninos, principalmente os baixinhos, que eram bem, bem, bem fortinhos, de academia. E ficava todo entruncadinho, parecendo um pitbullzinho mesmo. E tinha os famosos triângulo invertido. Lembrando que, assim, eu não fazia bullying com ninguém, não, tá, gente? Isso não era nem bullying, era comentários que eram feitos, assim, aleatoriamente. De pessoas que eu ouvia aleatoriamente, conversando ou na rua, ou conhecidos, né? Ou conhecido e conhecido, da escola também, na época. Aí falava, lá vem os os cuscuzeiras. Quem é da região Nordeste, né? Sabe que, óbvio, nem precisa nem ser da região Nordeste para saber disso, que o cuscuz é uma comida é um prato típico aqui do Nordeste. E óbvio que é uma delícia, né? Mas enfim, a panela, né, que para quem não sabe, por isso que eu tô explicando. A panela que se usa, a panela que Ai, minha gente, desculpa. A panela que usa, né, para você fazer o cuscuz é a cuscuzeira. Então, vamos dizer assim, ela é maior na parte de cima e fina embaixo, entende? E aí que tá. Quais eram os apelidos que esses meninos levavam? Aí quando não é os pitbullzinhos, né, que chamavam com os meninos baixinhos, bem entrucadinho, era justamente triângulo invertido. Grosso em cima, né? Porque você sabe, né? O triângulo ele tem a base maior, né? Mais larga, e em cima é mais fino. Só que o triângulo invertido é justamente o que eu falei. Era os ombros largos, o tronco largo e os membros inferiores bem fininhos. E aí entra o tal do cuscuzeira, que é justamente o quê? Fazendo alusão ali a panela. A panela, acho que chama a panela, né? É onde se prepara o cuscuz, né? Que é, enfim, um utensílio de alumínio, que é feito uma panela, mas entre aspas, feito uma panela, mas não é. Que é justamente isso. Esse utensílio, ele é mais grosso em cima, né? Bem largo, a depender do tamanho que você quer cozinhar o cuscuz. Então, quanto maior a cuscuzeira, mais larga ela é na parte superior e mais fina ela é na parte de baixo, que é onde justamente tem uma parte para cair a água. Quando vaporiza, né? Quando o cuscuz ali está sendo cozinhado, está sendo fervido, aí toda aquela água vai cair embaixo, entende? Aí tem uma parte que sai, a parte de baixo sai, você desmonta para jogar a água fora. E aí, e aí eram esses os apelidos, vocês entenderam agora por que o do cuscuzeira? Então eram esses três, era o pitbull, o triângulo invertido e a cuscuzeira. Então, o que é que isso tem a ver com a leitura de vocês? Porque muitos desses caras na época, eles não eram considerados bonitos. Então, vocês sabem como é a insegurança do jovem, né? Principalmente do jovem ali, que tá chegando pertinho ali da fase adulta. Aí, o que é que eles faziam? Vamos correr todo mundo em bando pra academia. Os meninos, né? Porque nessa época, os meninos eram mais assíduos na academia do que as meninas, né? Aí as meninas lá, né, tudo bonitona, com aqueles cabelões, umas era cabelo liso, cacheado, né, todas sempre arrumadas, perfumadas. Na minha época era assim. Todas elas eram do perfume, porque eu estudava em escola em tempo integral. Então eu era o dia todo na escola, basicamente dormia na escola. Vivia na escola. Então as meninas lá todas arrumadas, todas, né, muitas focadas no Enem, porque tem que passar, porque não sei o quê, faculdade. E aí o que é que os meninos faziam? Corriam todo em bando pra faculdade. Ou para a faculdade não, para a academia, para na insegurança deles ficarem mais ou menos apresentáveis para essa imperatriz aqui, né, que representava o que na minha época? As meninas, tudo arrumadas, as meninas tudo séria, estudiosa, que a maioria da minha época tinha as que não queria estudar tanto, mas a maioria era estudiosa. E aí, ó, eles queriam ser
esse coitadinho desse cavaleiro de copas, esse pequenininho aqui com esse 10 de paus, que ele fala, poxa, eu ainda preciso de muita coisa para chamar a atenção dessa mulher. Então, esse exemplo que eu dei dos meninos, né, acho que vocês entenderam, né? A minha cabeça é meio louca, aí vai resgatando umas coisas lá de trás, mas eu espero que vocês tenham entendido, porque eu gosto de trabalhar assim, gente, com tarô. Pegando exemplo do dia a dia, que é para vocês poderem entender como funciona as cartas, né? Aí vocês lembram lá, né, dos cuscuz... dos triângulos invertidos, né? Que ficavam tudo apaixonadinho, os cavaleiros de copas. Aí na combinação do 2 de espadas com 10 de paus, ai meu Deus, eu não sei se eu consigo chamar a atenção dessa imperatriz, que seria o quê? As meninas da minha época, que eram tudo bonitona, né? Tudo no pedestal. E acho que eles faziam, meu Deus, eu não tenho capacidade, mesmo me esforçando, mesmo querendo fisicamente, né, ficar apresentável, porque essa mulher é bonita demais, ou esse homem é bonito demais, mesmo tentando, eu ainda sinto que eu estou muito abaixo. Era exatamente isso, tá? O exemplo que eu dei para vocês entenderem. Então, a mesma coisa é com vocês, certo? Então, vai ter homem... Ai, meu Deus, chega, eu tô sem ar, tanto que eu ri. Nesse caso aqui de vocês, tem homens e tem mulheres que falam assim, nossa, essa mulher, esse homem, é demais pra mim. Poxa, eu acho essa mulher linda, belíssima, esse homem. Eu casaria fácil, mas eu tô achando que essa mulher é exigente demais. Aí que tá. Vocês acabam despertando, mesmo que vocês não queiram, sentimento de baixa autoestima e de inferioridade desses homens nessas mulheres. Fala, não, eu não sou tudo isso, não, acho que eu tô muito abaixo, muito aquém. Mas mesmo assim eu quero tentar, eu quero me aproximar, eu sei que eu não vou conseguir. Essa atenção que eu quero, mas eu vou tentar. E aí eu pego os Dom Juans aí também, que eu já falei, né, que desperta neles, cara, eu tenho que me esforçar, eu vou ter que ralar aí pra chamar a atenção dessa mulher, mas também eu tô com medo. Eu tô com medo de, tipo assim, eu lançar a minha armadilha e ser pego por ela. Aí os já dos outros, aí tem o coitado do Página de Copas, né? Que é só aqueles que chegam na rede social de vocês aqui, ó, na combinação, aí faz que linda, linda, não sei se eu mando foguinho, coração, se eu mando um curtir pra chamar a atenção dela, mas com certeza ela ou ele não vai nem olhar pra minha cara. Falar, lá vem o chato, mais um deslumbrado. Tem muita essa energia aqui de você despertar nessas pessoas mais imaturas a atenção, a admiração, mas elas já desistirem de cara e já terem consciência de que você não vai dar a mínima, porque você não se ilude com curtida, não vai se iludir com foguinho, não vai se iludir com, sabe, com oi sumida, ou ai que linda na foto, ai linda, ou essas coisas que usam hoje em dia, né, que os flertes agora são assim, não passa disso, de conversante, não é isso que estão dizendo? Não passa de conversante, não passa de curtida, de foguinho, de emoji, não é isso? Aí esses mesmos aqui já tem a própria noção, já tem a própria autocrítica de que você não vai nem olhar para a cara deles. Eles mesmos sabem que diante da tua energia, né, da energia que tu transmite, diante da tua, vamos dizer assim, do teu poder de empoderamento e da tua capacidade de ser uma mulher, um homem completo, essa, meu Deus, vai ser engolido aqui. Né? Vai ser engolido no meio de tantos outros. Vai ser um peixe pequeno em meio ao oceano que te admira, vamos dizer assim. Aí tem aqueles que vão falar, nossa, que mulher, que homem, viu? Que vão admirar o fato de você ser uma excelente mãe. Então aqui eu vou abrir essa opção. Para quem já é casado, casada, admiram você por ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, um excelente pai, um excelente marido. Falar, nossa, fulano, eu quero ter um casamento igual de fulano. Você desperta admiração. Não vejo inveja aqui, eu só vejo admiração. Nessa leitura é raro isso, né? Geralmente sempre sai uma coisa tóxica, né? Mas aqui eu vejo sentimentos de admiração. Você desperta nas pessoas o sentimento da admiração. Cara, eu queria ter uma esposa igual a fulano, fulana. Eu queria ter um marido igual a fulano, cicrano. É um excelente pai, uma excelente mãe, é uma pessoa direita, de família, que pessoa respeitador da família, pessoa que respeita os filhos, respeita, sabe, a própria família, né? Não é uma pessoa que fica traindo aqui, tirando onda com a cara da esposa ou do marido. Então causa essa admiração, né, por você ser uma pessoa de postura, de porte, uma pessoa... E para solteiras e solteiros, a mesma coisa. Você é visto como o pretendente, a pretendente máxima, assim. Hiper, mega, blaster, master. A top, né, top 5 aqui, a número 1, né, o número 1 aqui. Aí desperta também aquela sensação de nem vale a pena, que não vai nem me dar bola.
já bate o desânimo. É como se você despertasse aquela coisa da musa, né? Do cara inatingível, né? No caso dos homens, eu não sei qual é a palavra que usa, né? Das mulheres é aquela coisa da musa inspiradora, né? Agora dos homens eu nem sei. Se eu sei, eu não tô lembrada. Mas aquela sensação do tipo assim, nossa, seria uma grande realização pra mim estar com essa mulher, com esse homem, mas ao mesmo tempo já bato o desânimo do tipo assim, mas eu teria que ralar muito. E essa pessoa, sem dúvida, não iria me querer. Não acho que ela iria me querer, não iria olhar pra mim. Mas aqui é aquela coisa, você desperta a vontade grande que eles têm de ter família com você, até os mais louquinhos da cabeça, os mais fogozinhos, né, de foguinho no rabicó, eles ou elas, né, têm a vontade de falar, eu queria me firmar com essa pessoa. Que ela passa uma sensação de segurança, de pessoa realmente para se construir um legado, só que a pessoa fala, mas eu com certeza não ia dar para mim não. Eu ia me decepcionar, eu ia ficar mal, eu não ia aguentar não. Essa é muita areia pra mim, é muita areia pro meu caminhozinho, eu não ia dar conta não. E desperta aquela sensação de que, com certeza, muitos homens querem você, ou muitas mulheres querem você. Principalmente se você for um solteiro ou solteira, tá? Desperta a sensação de que, com certeza, tem muitos que sonham com você. Muitos, e que você escolhe a dedo, que você é uma pessoa exigente, é uma pessoa de valores tradicionais, é uma pessoa de respeito, de integridade, que com certeza muitos vão te querer, com certeza você tem, assim, ó, filas e filas de pretendentes. Por mais que você fala, não, que é isso, não aparece um pra mim. Mas aí é a percepção das pessoas, né? Você desperta essa sensação que elas têm de achar que, nossa, você é alguém que tem pra escolher a dedo. A dedo, que você só fica solteiro, solteira se quiser. Você só não casa se não quiser. Então você desperta essa sensação do tipo assim, nossa, de todas as... Outra coisa que você desperta é aquela coisa que você é uma ou um em 1 milhão. É aquele típico caso que a pessoa vai falar, poxa, eu tive muitas namoradas ou muitos namorados, né, parceiros ou parceiras, mas ninguém foi igual a fulano ou cicrana. Ninguém me tocou tanto a ponto de eu falar, eu caso. Aí você vai pegar aquele famoso caso dos caras ou das mulheres que nunca pararam para dizer assim, casar é meu sonho, eu quero. É um sonho que eu tenho, assim, fixo, firme. É aquele famoso caso. Aí você vai despertar justamente o quê? A vontade dessas pessoas formar um lar com você. Que elas vão reconhecer que você se destacou no meio de muitos e muitas. Mesmo nas baladinhas da vida, nas palhaçadas da vida, você foi aquele ou aquela que despertou a vontade deles construírem um lar e sossegarem, tá? E o 4 de pau só confirmando. Você desperta nas pessoas a vontade de casar, de formar uma união feliz, né, de se firmar aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que mais uma vez vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Dá um hype para mim, por favor, para que meu vídeo seja divulgado para mais pessoas. E como sempre, nos veremos no próximo vídeo.